Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando esse vídeo. Eu serei bem breve, porque eu não consigo publicar vídeos muito longos, e se o vídeo não conseguir ser publicado no Facebook, eu devo publicar no YouTube, e para publicar no YouTube eu vou ter que fragmentar ele de 15 em 15 minutos, porque eu não consigo publicar vídeo maior que 15 minutos. Então, eu vou procurar ser bem breve, fazer toda a liturgia da Escola Bíblica Dominical, porém de uma forma breve. Nós estaremos substituindo o reverendo Edson Sattler nesse período de férias, de descanso pastoral, nesses 3 domingos, agora, esses 3 últimos domingos de janeiro. Então, para início da nossa escola dominical, eu gostaria de compartilhar com vocês amanhã do dia 17 de janeiro, do devocional de Spurgeon, que fala: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Apocalipse 14, 1. O apóstolo João teve o privilégio de olhar através dos portões do céu, e ao descrever o que viu, começou dizendo: olhei e eis o Cordeiro. Isso nos ensina que o objetivo principal da contemplação no estado celeste é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nada atraiu tanto a atenção do apóstolo quanto a pessoa daquele ser divino que nos redimiu com seu sangue. Ele é o tema dos cânticos de todos os espíritos glorificados e dos santos anjos cristãos. Eis a sua alegria. Você olhou e viu o Cordeiro. Por entre as suas lágrimas, seus olhos viram o Cordeiro de Deus tirando os seus pecados. Regozije-se então, mas um pouco, quando seus olhos estiverem secos das lágrimas, verá o mesmo Cordeiro exaltado em seu trono. Essa é a alegria do seu coração em manter comunhão diária com Jesus. Você terá a mesma alegria num grau mais elevado no céu, pois desfrutará da visão constante de sua presença. Você irá morar com ele para sempre. Olhei e eis o Cordeiro. Ora, aquele Cordeiro é o próprio céu, como disse o bom Rutherford, teólogo presbiteriano escocês. O céu e Cristo são a mesma coisa. Estar com Cristo é estar no céu, e estar no céu é estar com Cristo. Aquele prisioneiro do Senhor escreve muito docemente em um de seus brilhantes textos: o meu Senhor Jesus, se eu pudesse estar no céu sem ti, seria um inferno. E se eu estivesse no inferno e ainda tivesse a ti, seria um céu para mim, pois és todo o céu que eu quero. É verdade, não é cristão? A sua alma não diz o mesmo? Nem todas as harpas acima podem fazer um lugar celestial, se Deus retirar sua residência ou esconder a sua face. Tudo que você precisa para ser abençoado, supremamente abençoado, é estar em Cristo. Tudo que nós precisamos hoje e todos os dias da nossa vida para sermos abençoados é estarmos em Cristo. Vamos louvar então ao nosso Deus com esse hino 352, Leitura Bendita. Auxílio
Vamos orar, irmãos? Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por esse momento cultico, Pai, por esse momento onde vamos estudar a Tua palavra, Senhor. Nós suplicamos, Pai, que Tua palavra possa falar aos nossos corações, Senhor, que Tu possas falar aos nossos corações, falar comigo, falar com cada um que estiver ouvindo esse vídeo, Pai, que mesmo virtualmente, Senhor, nós possamos estar unidos em Ti, Senhor, nós possamos estar em comunhão contigo, com a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Nosso pastor estava estudando sobre o crescimento da igreja. E nossa igreja necessita crescer realmente. As igrejas nessa pandemia vêm sofrendo um aparente, quer dizer, espero que seja um aparente esfriamento, mas eu creio que o verdadeiro avivamento tem que começar dentro do nosso coração. O início é no coração de cada crente, é com a posição de cada crente. Então, com base num estudo que tem na revista da SAF, que inclusive eu participei, foi dado em 2 dias pelo reverendo Luiz Ricardo Monteiro da Cruz, ele fala orientações para a vida cristã. Então, dia 25 de julho, ele deu uma parte, e dia 2 de agosto, ele deu a outra parte, pouco antes dele nos deixar, né, e morar com Cristo. E para o crescimento da igreja, eu creio ser necessário o crescimento individual dos crentes. Por isso, as orientações para a vida cristã. Então, nós pretenderemos falar hoje sobre como colher o seu maná. A vida cristã, ela precisa ser alimentada. O crente precisa de alimento. E o alimento está na palavra de Deus. É o nosso maná. A palavra de Deus é o nosso maná. E eu gostaria de falar hoje, parafraseando praticamente, usando o estudo do reverendo Luiz Ricardo, como colher o seu maná. No próximo domingo, espero que nós possamos já estar na igreja, aí eu vou falar sobre um livro, sobre Toque o Mundo através de oração, sobre oração. E no último domingo, 31 de janeiro, eu quero voltar no estudo que a gente teve na SAF Hora Online de madrugada, que é algumas notas sobre jejum. Eu acredito que esses 3 pilares, a leitura da palavra, a oração e o jejum, são 3 fundamentos para a vida cristã. Então, o crente que não ora, o crente que não lê a Bíblia, ele não está fundamentado, ele não tem raízes, ele não vai estar bem firme no Senhor, né? Então, o verdadeiro do crente, ele precisa ter uma rotina diária, se ele quer realmente conhecer a palavra. Eu gosto de falar assim que eu falava muito para adolescente, isso quando eu ministrava para adolescente, quando tinha sala de adolescente. Não tem como você agradar alguém que você não conhece. Certa feita, alguém chamou meu pai para almoçar e fez um quiabo, sim, super caprichado. Só que meu pai não comia quiabo de jeito nenhum. Ele falava que não descia. Aí o que acontece? A pessoa não conhecia direito meu pai. Se ela conhecesse meu pai, ela ia saber que ele não gostava de quiabo de jeito nenhum. E então, a pessoa fez. Então, com a vida cristã, eu acredito que é a mesma coisa. Às vezes você quer agradar a Deus, você entendeu que Jesus é teu Salvador, que você precisa ter Cristo, você nasceu para louvar, para glorificar o nome do Senhor. Você foi chamado, mas se você não conhecer a palavra de Deus, porque Deus se deixa conhecer através da sua palavra, você não vai agradar.
você vai fazer igual fizeram com meu pai, vai dar quiabo que ele não gosta para ele. E não é assim, não é a gente, vale a intenção, não é o que vale a intenção. Deus se deixa conhecer pela sua palavra. E nós precisamos então estudar a sua palavra para poder conhecer, para poder obedecer. Não tem como você obedecer uma ordem se você não vê qual é a ordem, se você não ouvir a ordem. E eu falo que esses são 3 pilares, porque a leitura da palavra, sem a leitura da palavra, nós não conhecemos. A Bíblia é chamada de a mãe das heresias. Por quê? Tem pessoas que pegam textos fora do contexto e criam uma nova doutrina, né? Então, sem o conhecimento da palavra de Deus, não tem como a gente ser um servo firme, verdadeiro, fiel. Sem oração também não tem como. Então, a Ana Maria Prado, ela gosta muito de falar, ela fala, quem cita, eu não me recordo agora, mas ela fala que leitura da palavra e oração são como asas de pássaros. O que eu preciso mais, leitura da palavra ou mais oração? Aí ela fala, de que um pássaro precisa mais? Da asa direita ou da asa esquerda? Então, a leitura bíblica e a oração devem fazer parte da vida cristã. E a Bíblia cita também o jejum. Nós vamos então basear o nosso como colher o seu maná em Êxodo 16, né? Então, como devemos nos alimentar diariamente da palavra? O Senhor fala em Êxodo 16:4, ele fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei. A colheita do maná é uma necessidade diária. A gente precisa ler a palavra de Deus todos os dias. A palavra de Deus é o nosso alimento. E o crente que não se alimenta diariamente, ele vai ficar fraco, debilitado. E essa colheita, ela é intransferível. Então, não dá para a gente deixar para ler e falar assim, não, eu vou ler tudo no domingo. Eu vou ler a leitura da semana inteira no domingo. Não é assim, né? Em Êxodo 16:19, fala o seguinte: Disse-lhes Moisés: A ninguém deixe dele para a manhã seguinte. O alimentar da palavra deve ser diário, por isso intransferível. O crente que só se alimenta no domingo vai ser um crente fraco, debilitado. Então, como primeiro passo da colheita, a palavra deve ser lida diariamente, intransferivelmente, né? Então, vamos para o segundo passo. Como segundo passo, a gente vai ter aí, em Êxodo 16:21, fala o seguinte: Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então, nós devemos colher o maná, de preferência pela manhã. Quando nós deixamos a agitação do dia, o calor, as urgências do dia a dia, da nossa vida secular, nos atingir e vai assim, a gente vai deixando para depois, fica difícil, né? Eu falo de experiência própria, né? Eu lembro que quando a minha mãe estava doente, principalmente, eu já levantava com ela aquela coisa e dar banho e dar remédio, correr para a escola. E aquela correria toda, às vezes eu ia deixar para ler a palavra de Deus já à noite, cansada, querendo dormir. E assim, e lia um capítulo, eu tinha que ler de pé na cozinha, assim, ó, andando para não dormir, para não cochilar. E acaba acontecendo que muita gente vai deixar para orar na cama e vai dormir, e vai deixar para ler e cochila em cima.
E não é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que dar as primícias do nosso tempo para Deus também. Quando a Saf começou a orar de madrugada, eu gosto muito de dormir. Muito, muito mesmo. Eu não tenho problema de insônia de forma alguma. Se eu resolver que eu quero dormir, pode estar tendo uma demolição do meu lado, pode ter uma fábrica de bloco. Eu vou dormir, eu não tenho problema para dormir. Então, pessoas assim gostam de dormir. Eu pensei assim, quando me chamaram, eu falei assim, não vou dar conta não. Mas eu achei que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu comecei a levantar às 4 para poder participar da oração da madrugada. E ali eu já acabava, na época acabava antes das 6, hoje acaba às 6 e pouquinho. Eu já passava a leitura bíblica, que eu costumo... Tem um grupo que, se você quiser fazer parte, você pode me mandar um zap, eu te incluo na lista de transmissão, que a gente está lendo a Bíblia durante todo o ano. Então, eu passo as leituras a cada dia que as irmãs ou irmãos que fazem parte do grupo, né? Era para a SAF, mas eu passo para pessoas fora da SAF também. Pessoas que quiseram continuar recebendo, então continuam recebendo. Então, esse ano, nós começamos já de 1º de janeiro, a gente está fazendo a leitura cronológica da Bíblia. Então, eu já leio antes, já faço minha oração, já oro com a SAF, oro particular, já leio a Bíblia, já estudo, já colho o meu maná, antes de começar o meu dia de serviço, antes de pensar em sentar no computador para as aulas remotas, né? Ou se fosse para sair, né? Se voltar, antes de sair de casa para ir trabalhar, eu já tive essa preparação. Então, eu já dei o melhor do meu dia. Eu já dei a parte do dia em que eu estou descansada para o meu Senhor, né? E isso eu acho muito importante. O terceiro item, né, de como colher maná, escolhe um lugar sossegado para estar na presença do Senhor. Né? Eu estou aqui na cozinha, mas eu estou sozinha. Né? Escolhe um lugar sossegado, separado, para você estar ali. Outra coisa importante também colha seu maná a partir da sua leitura normal e sistemática da palavra de Deus. Não fica pulando de um livro para o outro, de um trecho para o outro. Cada dia você lê. Tem gente que faz da Bíblia um horóscopo, né? Eu tenho um plano de leitura. Eu acho assim, cada um deve ter um plano de leitura. Esse ano nós estamos lendo a Bíblia na ordem cronológica. Você pode ter também uma Bíblia, como essa daqui, ó, caminhada bíblica. Então ela vai orientando a cada semana, a cada dia, o trecho e tem o comentário do trecho que você deve ler para poder ler a Bíblia num ano. Se você não quer ler a Bíblia num ano, você acha que é muito, você não tem o costume ainda, começa lendo, sei lá, o Novo Testamento, mas lê todo dia e naquela ordem, segue uma ordem, né? Esse negócio de você abrir a Bíblia e falar assim, vamos ver o que Deus vai me falar hoje. Não, gente, não é assim. Não é assim que se estuda a palavra de Deus, não é assim que deve ser feito, né? Outra coisa assim que eu acho importante, tem um caderninho do maná, anota para você anotar, né? Onde você separa um caderninho para você fazer suas anotações diárias, né? Ao fazer a leitura normal da palavra de Deus, fique atento à direção do Espírito Santo de Deus. É certo que o Espírito de Deus vai destacar para você uma palavra, um versículo, que vai usar esse versículo
para te alimentar naquele dia, né? Então, continuar aqui, ó. O 7º item aí, anota, registra. Então, no seu caderno, põe lá a data, hoje, 17 de janeiro. Copia o verso que mais lhe chamou a atenção. Depois você lê o trecho com tanto você está acostumado, do que você está seguindo, ou se você não segue nada, mas na sua ordem ali, respeita aquela ordem e anota, registra esse verso que falou mais ao seu coração, né? E copia ele e você vai fazer para ele e vai registrar 5 perguntas. Você vai fazer esse versículo. Então, para quem é professor aí, na didática, a gente sabe que se você lê, você estuda lendo. Mas se você lê em voz alta, você vai estar lendo e ouvindo. Você vai gravar mais. Agora, se você também escrever isso, você vai gravar mais ainda e vai entender mais ainda, né? Então, tenha outra coisa importante. Procura ter sempre por perto um dicionário da língua portuguesa, né? Isso vai te ajudar a esmiuçar certas palavras, melhorando a sua compreensão do versículo. Isso vale também para cânticos, para hinos, né? A gente tem um hinário muito rico. E tem o hino, por exemplo, 27, que a gente canta lá, no Fragoso ao Cantil. E o que é Fragoso ao Cantil? Você sabe o que é Fragoso ao Cantil? Então, se você pesquisar lá no dicionário, né, vai ser Fragoso ao Cantil é um morro difícil de subir. Fragoso quer dizer que é alguma coisa de difícil acesso, que é difícil de alcançar, um trem áspero. Ao Cantil seria uma escarpa, um penhasco, um despenhadeiro lá. Então, o que é isso? É um morro muito íngreme, difícil de subir. E muitas vezes a gente canta, fala, lê as coisas, mas não compreende. Na vida secular acontece muito disso. Você escuta uma expressão, você acha engraçado e às vezes você repete, sem saber exatamente o que você está falando. E às vezes você está falando uma coisa que não é muito conveniente para o cristão, né? Então é importante a gente saber, conhecer as palavras, não sai passando por cima, não. Como 9º item, né, de 10 que eu separei aqui, mantenha o seu coração em oração, clamando sempre, como está no Salmo 119, 18. A gente pode orar citando a palavra de Deus. Você pode orar antes de ler a Bíblia. Você pode citar, por exemplo, o Salmo 119, 18, que fala assim: desvende os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você tem que estar com esse espírito, um espírito de oração, pedindo ao Senhor que desvende os seus olhos. Porque, como diz o Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 10, fala lá: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então ele está falando sobre a palavra do Senhor. Tudo isso é a palavra do Senhor. E como 10º item aí do colher, como você fazer essa colheita, faça para o versículo 5 perguntas, 5 perguntinhas básicas, né? Então, vamos às perguntas. Então, vamos à parte prática. Como colher o seu maná?
Todo versículo ele vai ter uma palavra para a nossa própria vida. E a gente precisa descobrir. Então, após você ler a palavra, aquele trecho que você estava dando continuidade na sua leitura, você separou um versículo, anotou lá no seu caderno. Agora você vai fazer 5 perguntas a esse versículo. E a primeira pergunta é: o que esse versículo ensina sobre Deus? Todo versículo ele vai falar ou sobre Deus Pai, ou sobre Jesus, ou sobre o Espírito Santo, ou sobre duas das pessoas da Trindade, ou sobre a Trindade. Então, a gente sempre vai procurar saber o que esse versículo ensina sobre Deus. Então, por exemplo, Salmo 95, 6. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. A palavra Senhor está toda em caixa alta, então ele está falando da Trindade. Então, ele está ensinando o quê? O que está ensinando? Para você vai ver que mesmo quando você revê um versículo, às vezes, que você já estudou, que você tiver segundo ano lá, lendo a mesma passagem, você vai ter um entendimento diferente. Por exemplo, você pode falar assim, diante desse versículo, Salmo 95, 6, quer dizer, é uma ordem que a gente deve reverenciar a Trindade que nos criou, porque ela nos criou, né? Mas cada um vai ter uma visão. Agora, o que sempre vai ter um ensino sobre Deus. A segunda pergunta que você deve fazer para o versículo é: o que esse versículo ensina sobre mim? Então, todo versículo tem uma palavra para a nossa própria vida. Então, a gente precisa descobrir. Caso contrário, o nosso estudo não será feito sobre nós. Então, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 5:22, fala: abstende-vos de toda forma do mal. Então, ele está falando alguma coisa para mim, sobre mim, coisa que eu devo fazer. E eu devo sempre colocar o ensino em prática. A terceira pergunta é: há nesse versículo alguma ordem para eu obedecer? É muito comum a gente encontrar imperativos na palavra de Deus. Então, por exemplo, 1 Tessalonicenses, eu gosto de Tessalonicenses, né? 5,16. Regozijai-vos sempre. Tá? É uma ordem. Você tem que estar sempre alegre, alegre-se sempre. Então, se você achar alguma ordem, é para obedecer. Coloca imediatamente em prática aquela ordem, né? A gente tem sempre que colocar em prática. Tem um testemunho aqui na revista da Safra, fala assim, quero exortá-lo a colocar em prática a ordem recebida imediatamente. Carole Mayhel, em seu livro Do Coração de uma Mulher, narra o seguinte: um amigo me contou como colocou em prática os Salmos 119, 59 a 66. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus mandamentos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Logo que lê um mandamento bíblico, ele obedece-o na primeira oportunidade que surge. Se está lendo o livro dos Salmos e o texto ordena que cante alegremente ao Senhor, então ele para e canta e louva o Senhor com um cântico, né? Nem sempre um versículo tem uma ordem explícita, mas nós podemos descobri-la implicitamente também. Então, por exemplo, em João 3,35, o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às tuas mãos. Então, a gente vê aqui duas ordens: amar o Filho
e confiar todas as coisas em sua mão. Não são ordens que estão assim explícitas, não estão bem declaradas, mas elas estão implícitas. Dá para você tirar daí. A quarta pergunta é: há nesse versículo alguma promessa da qual devo tomar posse? Dizem que existe mais de 3.000 promessas na Bíblia. E a gente tem que lembrar que o nosso Pai não mente e não falha. A gente tem que tomar para nós as suas promessas. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui, Mateus 28:20 fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como o dia vai ficar diferente se a gente se apossar dessa promessa? Então, quer dizer, a alegria vai nos invadir, a segurança, porque a gente vai ter aquela esperança. Não, o Pai, Deus está comigo, sempre, sempre, sempre. E a última pergunta: o que esse versículo ensina sobre o mal? Então, quando ele fala aqui na palavra ao mal, ele quer se referir muitas vezes a pecado, a carne, ao inimigo das nossas almas, né, ao Satanás. Assim, a gente deve procurar se tem algum ensino nesse versículo sobre algum desses temas. E sempre a gente deve anotar o que aprender, né? Então, Deus resiste aos soberbos. Então, isso aí está falando que o soberbo aí é um mal que está explícito aí nesse versículo, em Tiago 4:6. Então, na prática, a gente tem que considerar o fato de que a colheita do maná é algo muito muito pessoal mesmo. Então, você vai tentar, cada vez que você for tentar responder essas 5 perguntas, né? Geralmente você vai começar tipo assim: eu peco quando? Ou eu peco se, né? Então, uma coisa certa é a gente começar a fazer essa colheita o mais rápido possível, né? Então, a gente não deve protelar e a gente deve ler todos os dias e não simplesmente ler, mas estudar a cada dia a palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento, né? Através da palavra, Deus fala conosco, né? A oração é importante, sim, e domingo que vem nós vamos falar sobre oração. Mas a leitura da palavra, quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós estudamos a palavra, e quando nós deixamos a palavra falar o nosso coração, Deus fala conosco. Então, esse estudo está na revista na SAF em Revista, do primeiro trimestre de 2021. E essa palestra foi dada pelo reverendo Luiz Ricardo, dia 25 de julho, no SAF Hora Online de madrugada. Então, até domingo que vem. Espero que nós possamos nos reunir no templo para a gente poder fazer alguma coisa assim, não tão corrido, não tão rápido, mas que mesmo através do ser rápido, que possa ter atingido os corações, que possa ter ficado em si. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, ela nos consola, nos conforta, Senhor, ela que nos traz o crescimento, é através dela que tu falas conosco, Pai. Ó Senhor, que tu possas falar aos nossos corações a cada dia, Senhor, que tu possas nos dar fome e sede de ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que tu possas usar essa palavra, Senhor, e reverter esse quadro de pandemia, Senhor, ser com seus servos, com as suas servas, Pai, esteja guardando, protegendo, Pai,
e abençoando para que possamos estar novamente unidos, Senhor, na tua casa para estudar a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e já te agradeço, Senhor. Amém. Então, até domingo, se Deus quiser.